Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Rinaldo e hoje nós vamos estudar o reino Plantae. Nesse reino, também conhecido como reino metáfita ou simplesmente reino vegetal, estão incluídos todas as plantas. E vocês devem imaginar que as plantas desempenham um papel crucial para a manutenção da vida na Terra. Por exemplo, juntamente com as algas, as plantas renovam o ar, porque através do processo de fotossíntese elas absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio, purificando assim o ar e permitindo que os outros seres vivos que utilizam o oxigênio respirem, inclusive as próprias plantas. Daí vocês imaginam já a importância das plantas para o ecossistema. Além disso, as plantas servem como habitat para muitos animais, né? E inclusive outras plantas também. Porque vocês devem imaginar, numa floresta lá tem muitos animais, né, que usam as plantas como um habitat. E se você derruba essas árvores, você está acabando derrubando também o habitat desses organismos, desses animais. Bom, além disso, as plantas protegem o solo dos efeitos diretos do raio solar no solo. Porque se não tem planta, os raios solares batem no solo e pode o quê? Ressecar esse solo, deixando esse solo infértil, e esse solo não retém água, né? E aí essa água vai para onde? Pode ir para lugares, né, para habitações, lugares urbanos, podendo causar, por exemplo, enchentes, por exemplo. Porque as plantas, quando tem planta no solo, elas retêm um pouco essa água, né? E elas vão utilizando essa água aí de forma bem assim lenta, né? Bom, então, além disso, as plantas são muito importantes porque elas servem de alimentos para outros animais, inclusive para a gente. Muitas plantas são usadas para interesse humano, para efeitos medicinais, né, para curar doenças. Alguns medicamentos são produzidos a partir de princípios ativos extraídos de plantas. E, além disso, as plantas fornecem sombra e embelezam as cidades. Então, as plantas são muito importantes por vários motivos. Bem, as plantas, elas fazem parte do reino Plantae. E para estar incluído nesse reino Plantae, elas devem ter determinadas características. Então, quais são as características gerais das plantas? Bom, antes, vamos falar aqui, a botânica. A botânica, ela é a ciência que estuda as plantas. E o cientista que trabalha nessa área é um botânico, tá bom? Bom, todas as plantas são organismos eucariontes. Isso quer dizer que eles possuem células com núcleo organizado, envolto por uma carioteca, e também organelas membranosas, tá bom? As plantas também são seres autótrofos, ou seja, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, embora nem todas as plantas façam isso, a grande maioria realiza o processo de fotossíntese. Então todas as plantas, a grande maioria, são seres autótrofos, produzem seu próprio alimento. Além disso, as plantas também são seres multicelulares, ou também podemos falar seres pluricelulares. Quer dizer o que é isso? Que as plantas são formadas por muitas células. Você não vai ver aí uma planta formada por uma célula, tá? Todas as plantas são multicelulares. Além disso, quando a planta realiza o processo de fotossíntese, elas reservam essa energia na forma de amido, uma característica das plantas, diferentemente dos animais, onde o excesso de alimento é armazenado na forma de glicogênio, tá bom? Então essa é uma diferença entre animal e planta. E os fungos também armazenam na forma de glicogênio, semelhantemente aos animais, mas as plantas reservam a energia na forma de amido, tá bom? E as plantas, o que se sabe hoje é que elas se originaram, elas descendem de algas, sobretudo de um grupo de algas chamadas de clorofícias, ou algas verdes, tá bom? Por quê? Porque essas características aqui, você pode encontrar também nas algas. Essas características são compartilhadas também com as algas. E além disso, estudos recentes, estudos genéticos, mostram que o material genético entre determinados grupos de algas e de plantas são um pouco semelhante. Então, tudo isso leva a crer que as plantas se originaram das algas, por volta de 470 milhões de anos atrás, tá bom? Mas as plantas diferem das algas
por outras características. Aí você deve imaginar assim, ué, mas a alga não é planta? Não, a alga faz parte de um outro reino, o reino protistas, juntamente com os protistas. Porque as algas não têm certas características que estão presentes nas plantas que vamos ver agora. Quais são essas características? As algas possuem tecidos verdadeiros. Já as algas não. As plantas possuem tecidos verdadeiros. As algas não possuem tecidos verdadeiros. As plantas também possuem embrião. E esse embrião é protegido pelo organismo materno. Isso nós chamamos de matrotrofia. É um nome estranho, mas é um nome técnico dado ao processo no qual o embrião é protegido pelo organismo materno. É uma característica presente aqui que diferencia plantas de algas. E esse embrião é um embrião maciço, ou seja, é um embrião que não possui cavidades. Tá bom? Além disso, todas as plantas possuem fecundação interna. Tá bom? Nós temos dois tipos de fecundação. A fecundação interna, que ocorre dentro do organismo materno, e a fecundação externa, que ocorre no meio ambiente, geralmente na água, tá bom? Nas algas, a fecundação é externa. Nas plantas, a fecundação é interna. Só para lembrar, a fecundação é o encontro da célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina, tá bom? O gameta masculino com o gameta feminino. É uma fusão, isso se chama fecundação, tá bom? E nas plantas, essa fecundação ela é interna. Além disso, as plantas possuem adaptações à vida terrestre. As algas são seres vivos aquáticos. E as plantas possuem algumas estruturas que permitiram com que elas invadissem o ambiente terrestre. Tá bom? Embora muitas delas ainda dependam da água para vários processos, nós vamos ver. Tá bom? Então, essas são as características. Daqui para cá, são as características presentes tanto em alga quanto em planta. Tá bom? E daqui para baixo, tecido verdadeiro, embrião protegido, fecundação interna e adaptação à vida terrestre, só é encontrado nas plantas, o que diferencia também, diferencia planta de alga, tá bom? Bem, uma outra diferença também importante é no ciclo de vida das plantas. As plantas possuem um ciclo de vida que nós chamamos de ciclo haplodiplobionte. É um nome assim, bem assim, um palavrão aí. Nós chamamos também de alternância de gerações. Esse ciclo haplodiplobionte você encontra somente nas plantas ou em algumas algas multicelulares, tá? Mas todas as plantas possuem um ciclo haplodiplobionte. Quer dizer o que isso aí? As plantas possuem duas fases de vida. Uma fase na qual o corpo dela é um esporófito e na outra fase de vida ela é um gametófito, tá bom? Bom, e o que seria isso aí? A fase de vida da planta na qual ela é um esporófito é a fase na qual ela produz esporos. Olha aqui, ó, esporos. Olha o nome. Esporófito produz esporos. E a fase de gametófito, a fase de gametófito também nós chamamos de fase gametofítica, é a fase na qual a planta produz gametas, tá bom? Tanto masculino quanto feminino, tá bom? Uma diferença. Bem, a fase de esporófito ou fase esporofítica é a fase então que a planta produz esporos. E a fase gametofítica é a fase na qual a planta produz gametas. Só você ver pelos nomes, tá? Tanto masculino quanto feminino. Bom, tanto esporos quanto gametas são células reprodutoras. E essas células reprodutoras, todas as células reprodutoras são células N. Aqui, ó, N. É o símbolo que a gente coloca para a célula reprodutora. Também nós chamamos de célula haploide. Por quê? Essa célula reprodutora, haploide, ela tem só a metade do conjunto de cromossomos de uma espécie. Fazendo uma analogia com os animais, inclusive com a gente, por exemplo, nós, seres humanos, nós temos em nossos corpos, todas as células do nosso corpo, em cada uma delas, tem 46 cromossomos. Onde 23 veio do pai e 23 veio da mãe. Na hora da fecundação, juntou os dois e originou a sua primeira célula chamada de zigoto. Tá? Nos animais,
Ocorre isso aí. Então, todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos. Tem um conjunto completo de cromossomos. Então, nós falamos que essas células são o quê? Diploides. Di é dois conjuntos de cromossomos. Um que veio, um conjunto masculino e o outro conjunto feminino. As células reprodutoras nos animais, óvulos e espermatozoides, têm só a metade disso. Ou seja, são células haploides, tá bom? Então, se a célula diploide no ser humano tem 46 cromossomos, a célula haploide vai ter quantos? 23. Porque na hora da fecundação vai ocorrer o quê? A junção de 23 mais 23 e aí originando um novo ser com 46 cromossomos. Na espécie humana, porque em cada espécie tem um número determinado de cromossomos, tá? Nas plantas acontece algo assim, tá? As células haploides têm a metade do número de cromossomos e nós colocamos o símbolo como N. E o corpo da planta, o esporófito, é 2 Ns. Aqui, ó, 2 Ns, tá bom? Tem um conjunto completo de cromossomos, ou seja, as células do esporófito, do corpo da planta que é um esporófito, são células diploides, tem os 2 conjuntos de cromossomo, tá bom? E os gametas também. Os gametas são células reprodutoras, então são células o quê? N também, ó. Vou pôr aqui, ó, N. Tá bom? Por quê? Na hora da... Ó, gametas. Os gametas são células que, para realizar a sua função, eles precisam se fundir para formar um novo ser, tá bom? Então os gametas se fundem para formar o esporófito, tá bom? Olha só, 2 gametas se fundindo, N com mais N, 2N. Olha só que interessante. Então, os gametas aqui se fundem para formar o esporófito. Como se chama a fusão de 2 gametas? Fecundação. Fecundação, tá bom? Processo de fecundação. E aí, vocês estão imaginando aqui, ó, o esporófito, que é 2Ns, porque é 2N, né? São células, é o corpo da planta, onde cada célula do corpo da planta ali, do esporófito, tem o conjunto completo de cromossomos, são células diploides. E por quê? Porque veio de uma fecundação de 2 gametas, né? N mais N, 2N. E aí vocês devem imaginar, olha só, um esporófito 2N formou esporos, que é N? Como pode isso? Só tem um único processo na qual uma célula reduz o número de cromossomos, uma célula diploide, origina a célula haploide. Qual que é isso? É o processo chamado de meiose. Tá bom? É um tipo de divisão celular onde uma célula forma 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Ou seja, uma célula 2N diploide forma 4 células haploides, tá bom? E como reduz de 2N para N, nós colocamos o símbolo R, de reducional, né? A meiose é reducional, porque reduz o número de cromossomos. Então nós colocamos o símbolo de R, mais o sinal de exclamação, tá bom? É reducional. Então veja bem, os esporos, né? Vão formar o quê? O corpo do gametófito. E o gametófito é sempre N. Por que é sempre N? Porque ele veio direto dos esporos. Tá bom? Os esporos, na verdade, não são iguais aos gametas que precisam se fundir para formar o esporófito. Os esporos não se fundem, eles germinam. Olha só. Eles germinam, né, quando tem condições... a planta produz esporos e esses esporos caem no chão. Quando tem condições ambientais adequadas, eles germinam. Então aqui esses esporos se multiplicam, a germinação é um processo também de multiplicação celular, N formando N. Ou seja, houve uma redução aqui? Não, então não é meiose. Esses esporos se multiplicaram por um outro processo de divisão celular, chamado aqui de mitose, tá? Mitose. Tudo bem? E como é que não reduz, fica o mesmo, porque o que é uma mitose? É um processo de divisão celular no qual uma célula mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos, células idênticas, tá? N forma N aqui nesse caso. Então, não é uma divisão reducional, é uma divisão equacional. A mitose é uma divisão equacional. E aí, nós colocamos o símbolo de
E, né, de equal, tá? Equal, tá bom? E aí, vamos lá. Os esporos, né, se multiplicaram, formando o gametófito. O gametófito, já diz o nome, produz o quê? Gametas masculinos e femininos. Esses gametas, cada um é N, eles se fundem, formando o processo de fecundação, formando o corpo, aí se multiplica, formando o corpo, a outra fase da planta, que é esporófito. O esporófito é 2N porque veio da fusão de dois gametas, um N com outro N. O esporófito produz esporos, só que nesse processo a célula que é 2N produz esporos que é N, ou seja, reduziu por meiose, tá bom? Por isso que nós chamamos que aqui é um tipo de meiose e o quê? Espórica, porque essa meiose ocorreu no corpo do esporófito, é uma meiose espórica. Diferente dos animais, né, inclusive da gente, porque nós formamos óvulos e espermatozoides, né, homem forma espermatozoide, mulher forma óvulo, forma o quê? Não forma esporos, né? Forma o quê? Gametas, óvulos e espermatozoides, tá bom? Mas é por meiose. E essa meiose forma gametas. Nas plantas não, na maioria das plantas a meiose forma esporos, tá bom? E aí os esporos caem no chão, germina, se multiplica, forma o gametófito, que continua sendo N porque veio direto do esporófito. Esse gametófito produz gametas, se funde e formando o esporófito e assim, né, começa o ciclo novamente, tá bom? Esse ciclo, como tem uma fase que é diploide, né, e outra fase que é haploide, por isso nós chamamos que é um ciclo haploide, diploide, bionte, que é de vida. Isso só ocorre nas plantas e também em algumas algas. Tudo bem? Então, sabendo disso, pessoal, você vai entender direitinho, porque em cada grupo de planta isso difere um pouco. Por exemplo, tem planta na qual a fase de vida dela ela é um esporófito e dura mais essa fase. E a fase de gametófito é transitória, dura bem pouquinho. Mas tem algumas plantas que são ao contrário, onde a fase duradoura é o gametófito e a fase transitória, que ocorre só em um momento da vida ali, é o esporófito. Tá bom? Por exemplo, nós temos 4 grandes grupos de plantas. Quais são eles? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, vamos lá. As briófitas são conhecidas como musgos. São plantas pequenas, não sei se vocês já viram elas vivem em ambientes úmidos. Elas formam aquele tapete verde nas rochas, né? O pessoal geralmente chama aquilo de lodo, mas na verdade ela é uma briófita, é uma planta bem pequena, bem rudimentar. E o nome bem conhecido é musgo, tá? Desses 4 grupos de plantas, as briófitas são as únicas plantas na qual o ciclo duradouro é o gametófito e a fase transitória é o esporófito, tá? As pteridófitas, as mais conhecidas são as samambaias, tá? Já em muda, porque a fase duradoura nas pteridófitas é o esporófito e a fase transitória é o gametófito. Nas gimnospermas, as plantas que já possuem sementes, as mais conhecidas são os pinheiros, tá? Por que eu falei que já possuem sementes? Porque pteridófita e briófita não tem semente ainda, não produz semente, tá? Mas aqui é semelhante à pteridófita. A fase duradoura do ciclo haplodiplobionte é a fase esporofítica e a fase transitória é a fase gametofítica. E nas angiospermas, que são as plantas com flores e frutos. As flores e os frutos só foram surgir aqui. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Então toda planta com flor e fruto é uma angiosperma. Coloquei um exemplo aqui, roseira, tá? Nas angiospermas, assim como as gimnospermas, a fase duradoura do ciclo é a fase esporofítica e a fase transitória é gametofítica, tá bom? Ou seja, se vocês perceberem, a fase gametofítica ela foi se reduzindo ao longo da evolução. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês sobre as características gerais das plantas e alguns aspectos sobre o ciclo de vida. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima aula, tá bom? Até logo!